Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TiosseCast, o podcast oficial aqui do portal Licitações Municipais. Estamos aqui no maior evento do Brasil sobre licitações municipais, Pregoeiro Summit 2025, idealizado pela SEAP Brasil. E hoje recebo aqui Francisco Sancler Neto, palestrante, professor aqui do evento, ele que é advogado e vai falar sobre meios alternativos de solução de controvérsias no âmbito da Lei 14.133 de 2021. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço aí o convite, parabenizar o seu podcast, parabenizar o evento, né, um dos maiores eventos de licitações aí do Brasil, e é uma honra estar aqui. Maravilha. Veja só, a Lei 14.133 tem 194 artigos, uma legislação robusta que vem tirando o sono de muita gente. Estamos aqui no início de mandato, 2025, inúmeras possibilidades para que o gestor público efetive aqueles direitos sociais fundamentais e personalíssimos que a sociedade tanto almeja. E nós temos várias novidades que foram introduzidas ao corpo legal. E essa questão dos meios alternativos de solução de controvérsias é algo que gera utilizado na prática, mas que não existia a previsão expressa em lei. Eu queria que o professor discorresse um pouquinho sobre esse tema. Esse era o maior problema, né? Porque no direito administrativo nós temos lá o princípio da legalidade, onde a administração pública só pode praticar atos se estiver previsto em lei. No Brasil, em 1985, veio a Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública. Lá na Lei de Ação Civil Pública, nós já tínhamos a previsão dos TACs, termos de ajuste de conduta, e ali já tinha sido um grande avanço. Depois veio em 96 a Lei 9.307, a Lei de Arbitragem, que lá no artigo 1º, parágrafo 1º, já permite a administração pública direta ou administração pública indireta celebrar também cláusulas contratuais com possibilidade de submeter à arbitragem. Então, foi evoluindo ao longo dos anos essa questão. Em 2015 é que veio a lei mais bonita no sentido de fortalecer a autocomposição, os acordos, né? Seja através de mediação, conciliação ou qualquer outra espécie, que é o Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015. E lá no artigo 174 do Código de Processo Civil tem uma obrigatoriedade, é uma lei federal, para estados, municípios e União criarem centros, núcleos de conciliação para resolver quaisquer controvérsias. Então, nós entendemos que desde 2015 a administração já podia fazer esse tipo de prática, né, autocomposição, inclusive tratando de processos licitatórios. Só que o código entra em vigor no dia 18 de março de 2016, apesar da lei ser de 2015, entra em vigor em 2016, e não se praticava a autocomposição dentro dos processos licitatórios. Com a lei revogada, a lei 8666 de 93, nós tínhamos lá no artigo 79 uma palavra amigável, que era quando a administração pública deixasse de pagar o licitante, deixasse de cumprir a obrigação contratual, poderia o contrato ser rescindido amigavelmente ou judicialmente. A professora Di Pietro, que é membro do Comitê Internacional de Licitações, sempre falou, olha, apesar da palavra amigável constar da lei, nunca vai se aplicar, porque a administração pública nunca vai rescindir um contrato amigavelmente. Então, veio a Lei 13.140, de 2015, que é a Lei de Mediação, possibilitando também mediações no âmbito público, mas nenhuma sendo aplicada em matéria de licitações e contratos. Quando em 2021 veio a 14.133, comemoramos muito, falamos agora vai, né? Pecou um pouco porque colocou só 4 artigos ali do capítulo 12, mas já é um grande avanço. E o que eu considero maior avanço é o artigo 153, porque ele diz que os contratos já em curso podem ser aditados para prever mecanismos de autocomposição. Então agora superou lá o problema da legalidade, e nós temos, de fato, na lei, a previsão de possibilidade de autocomposição. E é extremamente necessário nós entendermos como isso vai impactar diretamente na execução dos contratos administrativos, porque a insegurança jurídica é algo que permeia as contratações públicas. E o gestor ele fica ali paralisado, com medo de avançar, sob pena de sofrer alguma responsabilização. Muitas vezes ele até induz
o licitante a judicializar determinadas questões que seriam simples de serem resolvidas, justamente para que ele não tome uma decisão por conta própria, para que o juiz determinou, a gente simplesmente vai lá, cumpre e executa. E com essas possibilidades agora, nós temos condições de avançar e precisamos, obviamente, concretizar. Não basta ficar ali na lei, né, na teoria. Tem que efetivar. E como que a gente efetiva isso? Olha, principalmente com eventos como esse, né? Nós temos que incentivar. Vamos efetivar incentivando, né? Eu até fiz um apelo ao nosso público aqui para que pudessem levar para os seus municípios aí a sugestão e, na verdade, a determinação do artigo 174 da Lei 13.105 de 2015. Porque lá não é uma faculdade, é uma obrigação. O artigo diz: os estados, os municípios e a União criarão os núcleos, então tem que criar. Então a gente tem que efetivar, principalmente incentivando. E lógico, mostrando quais são os benefícios. Por exemplo, quando a administração pública ela fica inadimplente num contrato, e ela, apesar de ser a maior compradora de bens e serviços, é a maior, desculpe a informalidade, mas é a maior caloteira, né? E isso prejudica muito a competitividade das licitações. Hoje tem licitante que fala: eu não participo de uma licitação naquele município porque tem recorrência de não pagamento. E aí os licitantes acabam ajuizando ações de cobrança. Uma dívida de 1 milhão, na justiça vira 3 milhões, 4 milhões. Então nós temos que incentivar também mostrando os benefícios. E um dos benefícios, sem dúvidas, é a vantajosidade, a economicidade. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o enunciado número 8 da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria, junto com a Controladoria-Geral do Estado, incentiva a celebração dos TACs, que é o termo de ajuste de conta, não é o TAC da 7347 de 85. São os termos de ajuste de conta. E qual é a recomendação da Controladoria do Estado do Rio de Janeiro? Olha, atualiza o valor da dívida pelo índice do contrato, mas celebra um acordo com o licitante dando um desconto. Então, ao invés da dívida de 1 milhão virar 4, 5, a dívida de 1 milhão vira 700 mil. Então, você mostra ali a vantajosidade, principalmente com a economicidade. Mas vamos lá, quais são esses meios alternativos que a administração pública possui à disposição? Lá no artigo 151 da lei, nós temos lá um rol exemplificativo, né? Conciliação, mediação, comitê, né, de disputa, tem a arbitragem também, mas os mais utilizados são conciliação e mediação. Até porque em 2015 nós tivemos a lei 13.140, que é a lei da mediação extrajudicial. Então, a conciliação e a mediação são os mecanismos mais utilizados, né? Agora, tem que saber também a diferença, tem que tomar um pouco de cuidado, porque há uma diferença entre conciliação e mediação. O artigo 165 do Código de Processo Civil, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, traz essa distinção. A conciliação, o conciliador, ele pode propor uma solução para o litígio, para a controvérsia. Diferente do mediador. O mediador ele já tem uma figura mais neutra. O mediador ele não pode propor uma solução. O mediador ele tem que só especificar ou esclarecer os benefícios da mediação. Então, eu sou mais favorável, apesar do meu mestrado ser em mediação, eu sou mais favorável à conciliação, porque o conciliador pode propor soluções para o litígio ali. E assim, em termos práticos, quais seriam as circunstâncias ou qual seria o momento onde, de fato, essa conciliação ou mediação ela acaba acontecendo, ou ela teria uma abertura para que o particular buscasse, ou que a própria administração pública, diante de alguma controvérsia, procurasse isso para a solução desse conflito? A lei também trata de um rol exemplificativo. A lei fala em reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ela fala em inadimplência contratual, mas também é exemplificativo. Poderia se criar em qualquer momento um edital que esteja errado e que todos os licitantes impugnaram. Mas vamos estar a casos concretos aqui. Às vezes um licitante ganha uma licitação, muito comum, estou vendo aqui alguns computadores, muitas câmeras, produto de informática, por exemplo. O licitante oferece uma proposta e quando vai executar o contrato não consegue executar com a proposta que ele enviou, porque o fornecedor deixou de fabricar, por exemplo, uma peça daquele computador. Isso é muito comum. Se o fornecedor deixou de
praticar aquela peça, de fornecer, de fabricar aquela peça, após o envio da proposta, isso para o mundo, para o ordenamento jurídico, é chamado de fato superveniente. É um fato que surgiu após, né, a celebração, o oferecimento da proposta. Fato superveniente, os tribunais de contas do Brasil e o próprio Tribunal de Contas da União entendem que o contrato pode seguir normalmente. Olha, ele não tem mais aquela peça, não é culpa de quem ofereceu a proposta, é culpa do fabricante, é um fato superveniente, a lei ou a vontade dos contratantes, vamos fazer de tudo para que o contrato seja executado. Como? Vamos arrumar o mesmo computador ou com uma especificação parecida, que atenda às necessidades. Ainda há muita resistência dos municípios quanto a isso. Não, se foi aquela peça, tem que ser ela. Não, mas não fabrica mais. Não, mas tem que ser. Nesse caso, por exemplo, a conciliação é que vai resolver. Até porque a conciliação, ela consegue esclarecer mais fatos que o papel não vai conseguir. Até porque hoje a gente, desculpe mais uma vez a informalidade, mas a gente vive o mundo da preguiça. As pessoas preferem ouvir, né, debater, do que ler os papéis, aqueles memorandos enormes, aqueles ofícios enormes. Então ela vai facilitar o diálogo e a compreensão do problema, né? Outro caso, obra. Quase nenhuma obra, a maioria delas, ou como diz a professora Lara Breiner, é raro, mas acontece muito, né? Aditivos contratuais em obra, né? Apesar da nova lei agora estimular a metodologia BIM, né, que vai tentar diminuir lá esses aditivos de obras, a maioria dos contratos, se não todos eles no Brasil, tem aditivo. E aí o licitante quer aumentar um percentual e a administração pública fala, olha, eu não tenho como chegar nesse percentual. Imagina uma obra que está 92% concluída, falta 8%, e a administração e o licitante estão discutindo o percentual do reajuste. Mais um típico caso para se ir a um debate, a uma conciliação, ou dependendo do valor da obra, né, obras de grande vulto, por exemplo, pode submeter à arbitragem, onde um engenheiro, um técnico, especialista naquele tipo de obra, pode falar, olha, vocês estão aumentando demais, então, tem uma obra aqui parecida. Aliás, a própria lei 8987 de 95, que é a lei de concessões e permissões de serviço público, lá no artigo 23A dessa lei, ela permite o mecanismo da arbitragem em concessões, que normalmente são as obras de maior vulto, né? Então, são exemplos práticos que você pode resolver isso. A lei das estatais também. Em 2016, a lei 13.303, que é a lei das estatais, lá no artigo 12, parágrafo único, também prevê a possibilidade das estatais, que também celebram contratos de grande vulto, se submeter à arbitragem. Vejam, hoje nós temos um arcabouço jurídico, na verdade, é uma colcha de retalhos onde é necessário essa análise sistêmica para dar plenitude a esses institutos, e a gente também sabe da morosidade do Poder Judiciário, sabe do alto custo para judicializar determinadas ações. Eu queria que o professor explicasse qual que é o prazo para uma mediação, para uma conciliação, qual que é o custo disso, porque o objetivo é o quê? Resolver o problema e de uma forma rápida, célere, porque a administração tem um interesse público que precisa ser satisfeito, o particular também tem o seu interesse, obviamente, tem um edital que ele precisa seguir, tem um contrato, uma ata que trouxe um ajuste entre as partes, porém, nós precisamos de algo mais dinâmico, de algo mais adequado e que, de certo modo, atenda ambas as vontades. Aliás, esses acordos, eles podem também ser feitos dentro dos processos judiciais. Então, hoje também tem um problema que é o seguinte, você vai na administração pública pedir uma audiência especial de conciliação, e aí falando de custos, ela é gratuita, a mediação também, a arbitragem não. A arbitragem, ela permite custos até para a própria administração. A gente critica muito isso, mas como ela tem várias vantagens, vamos deixar essa questão dos custos um pouco de lado. Mas a mediação e a conciliação extrajudicial, gratuito, o próprio órgão, a gente aconselha que as procuradorias façam isso, né? Até pelo artigo 174 da norma processualista. O ideal é que as procuradorias tenham esses núcleos nos seus municípios e as secretarias ou as autarquias, fundações,
seja administração direta ou indireta, submetam a análise das procuradorias. No estado do Rio de Janeiro, a Procuradoria do Estado criou o núcleo de conciliação e mediação lá, e é gratuito. E aí, nos processos judiciais, também pode fazer acordo. Se você pegar, por exemplo, o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.105, diz lá que é dever do juiz, dever do Ministério Público, dos advogados das partes, submeter a conciliação, estimular a conciliação. Eu fiz parte do anteprojeto da lei, né? E lá nós colocamos o artigo 6º, que foi bacana, na época era uma discussão. Cheguei até a dar uma aula no Supremo, está disponível lá no YouTube, no Saber Direito, na época que nós estávamos reformando o Código. E nós colocamos um artigo lá interessantíssimo, que é o artigo 6º, que é o princípio da cooperação processual. Então, de um lado, você tem o artigo 3º, parágrafo 3º, que diz que é dever estimular a conciliação, e outro você tem ali o artigo 6º, que é a cooperação. Então, o que muito procurador, município fala, não, já está ajuizado, não pode fazer acordo. Não pode não, deve fazer acordo. Porque o próprio Código de Processo Civil, ele estimula isso. E tem um outro artigo que é fantástico ali, que é o 139, inciso 5º, que ele diz que a qualquer tempo, então mesmo após o trânsito em julgado de uma ação, em tese poderia, porque o artigo 139 do Código, que trata dos poderes do juiz, diz que o juiz pode a qualquer tempo fazer uma conciliação. Então, vamos deixar esse apelo aqui para que os licitantes, né, e os servidores que estão nos assistindo estimule isso, né, a autocomposição, seja ela extrajudicial ou seja ela judicial, os custos sempre serão os menores possíveis. E é importante nós, de fato, apurarmos que estamos em um processo de avanço, uma mudança cultural que vem, mesmo que de forma gradual e lenta, acontecendo, mas em termos legais, nós já temos um ambiente totalmente propício para isso, que agrega segurança jurídica. Se a gente pega lá o artigo 11 da Lei de Licitações, consta como o dever da alta administração transformar um processo licitatório em um ambiente íntegro e confiável. Isso aí. Parece que é uma queda de braços entre poder público e empresa licitante, que o poder público olha o licitante como alguém que está ali só para tirar vantagem, da mesma forma a empresa olha o poder público como alguém que está ali só para sugar as energias. Vejam, é uma via de mão dupla. O poder público precisa da empresa, sem a empresa não tem como efetivar as necessidades, da mesma forma a empresa precisa do poder público. Então tem que acabar com esse salto da administração pública e trabalhar em pé de equidade, de igualdade, porque daí sim nós conseguiremos avançar. Mas, professor Sancler, quem que pode ser um conciliador? Quem que se submete a fazer essa mediação? Existe algum perfil, característica, a administração pública, como que ela recorre a esses profissionais? Que legal, é uma pergunta muito comum. Não precisa ser advogado para ser conciliador, mas se for advogado, fica impedido de advogar durante um ano ali onde ele exercer atividade. O mediador também não precisa ser advogado, basta ser de confiança das partes. Agora, pelo artigo 174 do Código de Processo Civil, o ideal é que sejam as procuradorias. Não há essa obrigatoriedade, mas o ideal é que sejam as procuradorias, mas não há obrigatoriedade de ser advogado. Pelo contrário, em alguns municípios, há o secretário lá. Tem município hoje criando pasta de secretaria de autocomposição, modernização, integridade e compliance. E acaba resolvendo processos não só de licitação, porque em âmbito municipal você tem diversas controvérsias. Gratificação de servidor não incorporada, licença prêmio que alguns municípios e estados ainda têm. Então, diversas outras. Você acaba criando uma secretaria full ali, conciliando tudo, não só o problema de licitação, mas como outros problemas da administração. E é importante esse tipo de informação porque as estruturas que nós encontramos, principalmente nos municípios, muitas vezes são arcaicas, né? Temos métodos ortodoxos de contratação e a realidade de cada instituição revela uma carência de material humano e muitas vezes qualificado para exercer esse tipo de atribuição, porque demanda, obviamente, uma expertise, embora não necessariamente jurídica, mas demanda um entendimento sobre a matéria, mas é algo que precisa, e eu venho reforçando o que o professor trouxe,
ser difundida, né? Um evento dessa natureza, igual a SEAP Brasil está fazendo aqui durante o Pregoeiro Summit 2025, realmente é algo que precisa ser replicado, porque por mais que estejamos engatinhando, a gente precisa fomentar esse debate, porque Incentivar. é isso. É muito pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, é muito pedido de aditivo contratual, é muito pedido de rescisão contratual e fica aquela queda de braço. E se nós temos um setor específico, uma secretaria específica dessa natureza, a tendência é que minimize esses problemas e pensando também que agora na nova lei de licitações nós temos ali, no artigo 107, vigência máxima decenal, é bem provável que a incidência dessas controvérsias seja altíssima, porque agora um contrato, nós teremos ele com uma longevidade muito maior e demandará por vários aspectos, porque nós temos incidência do barril do petróleo, do dólar, da guerra da Ucrânia, da guerra de Israel, que impacta na execução de um contrato. Perfeito. Né? Então é realmente um tema que merece destaque. Temos que fomentar. E, inclusive, entre os órgãos e os tribunais de contas, né? Muitas das vezes os tribunais de contas possuem caráter muito repressivo, punitivo. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui servidor do Tribunal de Contas do Estado e eu fui membro da Comissão de Reforma do Regimento Interno do Tribunal. Lá no Tribunal de Contas do Estado, nós incluímos um dispositivo no regimento, que são os TAGs, Termos de Ajuste de Gestão. Então, ao invés de você, o Tribunal de Contas, verificar uma irregularidade e punir, verifica a irregularidade e ajuda a sanar, como é agora as procuradorias no âmbito da nova lei de licitação. Não adianta o procurador falar que o procedimento licitatório está errado e não ensinar como fazer o certo. Então, uma das coisas que nós temos que incentivar muito também, professor, é a conciliação com os tribunais de contas. Aliás, tem um ministro do Tribunal de Contas, o ministro Jorge, ele diz o seguinte: não há punição que repare integralmente o dano causado. Não há qualquer punição que repare integralmente o dano causado. Sei lá, se a gente for pegar um exemplo de direito penal, imagina um homicídio onde o assassino lá foi preso, mas a pessoa não vai ressuscitar porque ele foi preso. Então não há punição alguma que repare integralmente o dano causado. Então, mais um apelo aqui, se me permita, é que os órgãos e os tribunais de contas possam dialogar mais e conciliar mais. E os tribunais devem punir menos. Aliás, os tribunais de contas, eles utilizam os processos administrativos. Você pegar o Tribunal de Contas da União, por exemplo, utiliza também a Lei 9784 de 99, e a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, submete ao Código de Processo Civil, onde diz que a conciliação tem que ser estimulada. Então, a gente defende muito que nos processos dos tribunais de contas também pode o conselheiro ou o ministro marcar uma audiência de conciliação. Não pode ficar punindo. Tem que marcar conciliação. Vejam, professor, para a gente finalizar aqui, qual mensagem você deixa para os nossos alunos que estão aqui no Brasil acompanhando esse podcast? Deixo uma mensagem aí, primeiro de carinho, uma mensagem de agradecimento, parabenizar por estar nos acompanhando aqui. Você também está se capacitando aí virtualmente, né, pelo meio online. Agradecer o SEAP, parabenizar o SEAP. Hoje o SEAP é o maior centro de estudo de capacitação pública do Brasil e com a capacitação nós conseguimos duas coisas: valorizar aquele que está se capacitando, seja servidor ou não, e aperfeiçoar o serviço público. E o apelo é: incentivem a conciliação e a mediação nos seus órgãos, nos seus municípios ou no seu estado. É isso que vai resolver. Hoje, a população se queixa muito do Poder Judiciário. Aquele juiz manda muito na minha cidade, aquele ministro. A culpa é nossa, porque nós submetemos tudo ao Poder Judiciário. Tem problema com o plano de saúde? Vai para o Judiciário. A mala sumiu? Vai para o Judiciário. O avô atrasou? Essa questão de só ir ao Judiciário também, tudo ir ao Judiciário, tem que acabar. Para finalizar, uma vez eu participei de uma audiência de família onde o pai e a mãe brigavam pela guarda do filho. E eu perguntei para o pai, né? Eu fui conciliador da 18ª Vara Civil do Rio. Falei, mas vem cá, por que o senhor quer a guarda do seu filho? Ele, porque eu quero o melhor do meu filho. Eu perguntei para a mãe, por que você quer a guarda do seu filho? Ela, eu quero o melhor. Falei, vocês dois querem a mesma coisa e estão brigando. Então tem que parar de judicializar tudo
e mediar mais. Mais uma vez, muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece. Esse foi mais um TIOSScast com o professor Francisco Sancler. Agradeço a sua audiência. Já pega esse link agora, compartilha com a primeira pessoa que veio em mente. Também siga CEAP Brasil lá no Instagram, Pregoeiro Summit lá no Instagram. Se inscreva no nosso TIOSScast no Spotify e até o nosso próximo episódio. Valeu!